nós comemoramos, as pessoas lá fora comemoram, essa data de amanhã como o nascimento de Cristo. Muitos cristãos veem nessa data um problema, mas eu não vejo um problema. Eu vejo uma grande oportunidade, porque de fato Cristo não nasceu no dia 25. Talvez você não saiba disso. Cristo, essa não é a data que ele nasceu. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha nascido em setembro, agosto, porque dezembro em Israel é muito frio. É muito frio mesmo. Então, você não iria ver pastores cuidando das ovelhas lá no meio do deserto em dezembro. Não teria como Cristo ter nascido numa manjedoura num frio daquele. E o que interessa para nós aqui não é questão de datas. O que interessa, e eu resumo esse dia da seguinte maneira: em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo fala para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Hoje é um dia de oportunidade. Sabe, na sua família hoje é um dia de oportunidade. E eu quero te estimular. Prega a palavra. Aproveita essa oportunidade. Seja oportuno como hoje é, ou não. Prega a palavra porque ela tem o poder de Deus para salvar as pessoas. Quando você ministra a palavra de Cristo, quando você ministra o verdadeiro Natal, ela tem o poder de Deus para tirar aquelas pessoas de onde elas estão, talvez morrendo, talvez ali perdendo a vida, talvez ali destruídas, para uma nova vida. Amém? E existe muita história envolvida ao redor do Natal. E a palavra de Deus, ela tem cerca ali de 300 profecias a respeito do Messias. 300 profecias que foram cumpridas cabalmente, cada uma delas. Isso nos dá mais segurança e nos dá mais fé. Amém? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Eu preciso da sua atenção aqui hoje, em nome de Jesus. Hoje é um culto um pouco diferente. Eu vou te ensinar um pouco da palavra de Deus. E você tem que estar comigo ligado, senão você vai perder o raciocínio e não vai poder entender. E eu oro para que o Espírito Santo te revele agora. Revele palavra viva e eficaz no seu coração. Amém? Então, havia cerca de 300 profecias que se cumpriram cada uma delas, cabalmente, a respeito de Cristo. A respeito de quem Cristo era, a respeito de onde ele iria nascer, a respeito de como ele iria nascer, de como ele iria sofrer, de que maneira ele ia tirar o pecado do mundo. Existem essas profecias na palavra de Deus. E elas foram profetizadas por vários homens de Deus. E a primeira delas foi liberada através da boca de Deus para Adão e para Eva. Nós vamos ver daqui a pouco. E em torno do ano, isso eu estou falando historicamente, em torno do ano que Jesus nasceu, em torno do período que Jesus nasceu, existia no mundo um clamor por um Messias. O mundo esperava um Messias, não só a nação de Israel. Se você for ver a história, estudar a história do mundo, você vai ver que Roma, você vai ver que alguns países ali da região, em torno de Israel, aguardavam o Messias. E a expectativa deles era que esse Messias chegasse em glória, em poder e majestade. Essa era uma grande expectativa que existia, principalmente na nação de Israel. Os israelitas, os judeus, eles tinham uma expectativa que ia chegar o Cristo, ungido de Deus, o Messias prometido, e iria libertar eles dos seus inimigos. E eles olhavam para essas coisas de forma natural, pensando que quando esse Cristo viesse, ele iria governar sobre a terra e assim fazer justiça sobre a nação de Israel. Assim, colocar a nação de Israel em evidência, liberta dos seus inimigos que o cercavam. Então essa era a expectativa. Esperava, sabe, um rei. Esperavam um libertador, um salvador, um homem poderoso, um conquistador, naturalmente falando. Mas sabe o que aconteceu? Se frustraram. A nação de Israel se frustrou. Porque Deus envia um bebê. Deus envia uma criança
Ele não enviou um glorioso e poderoso rei, aparentemente. Ele enviou um bebê, uma criança. Sabe? Eu quero te ensinar algo aqui nessa manhã. Um conceito errado da palavra de Deus vai produzir em você uma fé errada. Essa fé errada não vai produzir frutos. Você tem que crer corretamente. Eles criam, então, pelo conceito que eles tinham, que o Messias viria de forma gloriosa, espantosa. Todo olho ia ver. E todos iam submeter a esse Messias poderoso. Mas o que acontece? Deus então envia um bebê. Um bebezinho. Eu te pergunto, tem algo mais dócil que um bebê? Dá vontade de você ficar longe de um bebê? Não, dá vontade de você apertar a bochecha dele. Dá vontade de você morder, não é? Dá vontade de você abraçar. Tem algo mais frágil que um bebê? Sabe, Deus envia então um bebê. Semelhança de carne pecaminosa. O Deus Todo-Poderoso, vestido, envolto numa figura de um bebê. Uau! Aquele que tem todo o poder, toda a majestade, todo o domínio, tem todo o poder nas suas mãos. Agora, envolto numa figura de um bebê. Um bebezinho. Indefeso. Que não fala. Os filósofos da época, eles pensavam que o Cristo, mexeu no microfone aqui, eles pensavam que o Cristo iria ser um grande sábio, ia chegar um grande sábio e ia discutir com eles os argumentos para poder provar que ele era o Cristo. Mas chega um bebê que não fala. Altamente dependente do homem. Irmãos, um Deus todo-poderoso, autossuficiente, se faz imagem e semelhança de servo, se torna um bebê para se tornar dependente do homem. Uau! Em outras palavras, onde Deus estava com a cabeça? Mas essa é a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. Um bebê vulnerável. Você tem vontade de brigar com um bebê? Você quer aproximar, não é? Mas se levanta um poderoso, se levanta alguém forte, você fica todo... Espera aí, quem que é essa pessoa? Isso demonstra o caráter de Deus. Olha, filho, eu estou desarmado aqui. Pode se aproximar. Eu não estou aqui para te ameaçar pelos seus pecados. Eu não estou aqui para te condenar pelos seus pecados. Eu estou aqui indefeso, te mostrando que eu te amo tanto, te mostrando que eu te quero tanto, que eu não estou aqui para me defender. Eu estou aqui para te amar. Estou aqui para te conquistar. Estou aqui para te conquistar com o meu amor sem fim. Sabe, ele vem então através desse bebê, dessa criança. E nasce então o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, homem, mas ao mesmo tempo Deus. Sabe, ao entrar na história humana, como uma criança, Deus está nos dizendo, olha, eu não vim aqui para te ameaçar, meu filho. Eu não vim aqui para te deixar desconfortável. Sabe, eu não vim aqui para julgar você pelos seus pecados. Eu não vim aqui para te aterrorizar. Eu vim de uma forma mais dócil possível, para que você entendesse o quanto eu te quero perto de mim. Sabe, eu vim na forma mais frágil, humilde possível, para te atrair a mim. Não para que você fosse repelido pelas regras da religião. Não para que você fosse repelido pelos religiosos. Porque é isso que os religiosos fazem. Não, eu vim para que você fosse atraído a mim. Atraído. Sem colocar regras, preceitos, exigência da religião. Apenas venha. Sabe, por que Deus mandou Cristo dessa maneira? Um dos motivos maiores. Quantos aqui são de Minas Gerais?
Aleluia. O povo fala que eu sou descendente de mineiro, porque eu sou goiano. Mas eu sou mesmo, meus pais são mineiros. E o motivo maior que Deus ter mandado uma criança indefesa, sabe qual que é o motivo maior? A Bíblia mostra que Jesus foi cuidado pelos seus pais. Deus sendo cuidado pelos pais. Totalmente indefeso. Os mineiros aqui sabem. Mineiro é desconfiado. É ou não é, irmãos? Tem até um ditado que mineiro é desconfiado. Irmãos, eu também sou desconfiado. Se chega alguém falando perto de mim demais, eu fico um pé atrás aqui, peraí. Eu já levanto as minhas barreiras de proteção. Eu procuro não me aproximar tanto. Só acontece comigo ou só com os mineiros também? Ou com os outros aqui? Eu não me entrego de imediato. Eu não deixo me aproximar de uma vez só. Por quê? Porque eu e você colocamos barreiras, sabe? Que são as nossas defesas. Defesas contra o quê? Contra a decepção. Porque se eu me aproximar dessa pessoa, ela pode me decepcionar. Então eu não quero decepcionar com ela, vou colocar uma defesa aqui. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Isso aqui é só o Moisés. Ele é ministro de louvor, você viu que várias vezes ele estava aqui. Eu estou vendo que as crianças, só um comentário, as crianças hoje elas estão querendo muito ministrar o louvor aqui, né? Até seu filho veio correndo para cá agorinha, não foi? Aleluia, vão ser tremendamente abençoados como ministro de louvor, em nome de Jesus. E daqui a pouco nós vamos ter as crianças cantando aqui, amém? Então nós vemos que Jesus ele não veio cheio de defesas. E nem provocou em mim e você defesas. Com o único objetivo, te desarmar para Ele. Te desarmar para Ele. Quando você começa a relacionar com alguém, você coloca essas defesas. Você não se entrega de imediato. Né? Você não se deixa ver de uma vez só. Você não confia plenamente. Mas com Cristo não. Ele vem como uma criança para te desarmar das suas defesas. E você então, com esse ato que Deus promoveu, de nos apresentar uma criança, Ele está falando, filho, eu estou desarmado. Desarma também. Eu não posso te agredir aqui. Desarma. Desarma. Desarma para você receber a palavra de vida. Desarma para você receber a palavra de salvação. Desarma para você ver o que vai acontecer quando eu nascer no seu coração de fato. E aí vai ser Natal. Sabe? Ele veio nessa forma indefesa para nos desarmar. E eu queria que projetasse lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14. Como eu disse, por volta de 300 profecias foram proclamadas até o nascimento de Jesus. 300. Isso, como eu disse, nos dá mais segurança e fé para crer naquele que veio. Naquele que é, que era e que há de vir. Sabe, isso nos dá mais fé e convicção que nós estamos no caminho certo. Nos dá mais fé e convicção, porque existem profecias aqui de 5.000 anos atrás. Irmãos, profecias de 5.000 anos atrás. A primeira, que está lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás tu, dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Próximo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, essa é a primeira profecia a respeito de Cristo. Essa é a primeira profecia a respeito da nossa vitória, a respeito da nossa salvação. Aqui, o que aconteceu aqui? O homem pecou. Ele foi seduzido pela serpente. E ele comeu da árvore que não era para comer. Era para ele comer da árvore da vida.
Fala assim comigo, vida. Mas ele comeu o quê? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. E o que aconteceu? A Bíblia diz que então eles tiveram consciência que estavam nus. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus promoveu para eles roupa. Matou um animal e cobriu eles de pele. E naquele momento também, Deus sentenciou o diabo. O seu inimigo, o meu inimigo. Sentenciou ele como? Olha, serpente, Satanás, você a partir de hoje é maldito. Interessante, Deus não amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoou a serpente. O homem pecou, mas ele amaldiçoou a serpente e não amaldiçoou o homem. Olha o caráter de Deus em relação a nós. Deus não te amaldiçoa, querido. Talvez você está com a consciência que Deus está esperando você pecar para cair um raio na sua cabeça. Esse não é o coração de Deus. Porque ele poderia ter feito isso ali, no primeiro pecado. Mas não, ele amaldiçoou a serpente. E falou para a serpente uma sentença, uma condenação. Falou, olha, você vai comer agora do pó da terra. Pó da terra fala de pecado. Vai se alimentar de pecado. E vai se alimentar do homem que não conheceu o Senhor. Então, a serpente, ela está lá fora, se alimentando de pecados. Se alimentando de pecados. E foi dessa maneira que ela foi amaldiçoada. E mais, a sentença é, colocarei inimizade entre ti e a mulher. O que é isso, Paulo? Então só as mulheres agora vão ter inimizade com a serpente? Não, fala para sua esposa aí, ou para a mulher que está ao seu lado. Não é só você não. De fato, essa mulher aqui, ela representa quem? Maria. Ela representa Maria. Por que ele vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente? Porque do ventre da mulher se levantaria um, que aí a condenação foi escrita ali, pisaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. Será que está falando de quem aqui? De Cristo. Irmãos, quando se cumpriu essa profecia? Abre, por favor, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 34. Se você está com a sua Bíblia, abre em Lucas, capítulo 1, versículo 34. Olha só o que aconteceu. O anjo Gabriel vem até Maria e fala para ela, olha, então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, uma vez que não conheço homem? Se você for no versículo anterior, o anjo Gabriel apresenta a ela e fala, você é mulher muito favorecida, muito agraciada, do seu ventre vai nascer um homem que vai se chamar Jesus. E respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Irmãos, a profecia então está falando do quê? Que iria nascer o Cristo, que iria nascer o Filho de Deus, que ele tem o poder de tirar o pecado do mundo, poder de conciliar o homem com Deus. Porque quando o homem pecou, ele se tornou o quê? Inimigo de Deus. Mas mesmo sendo inimigo de Deus, Deus não o amaldiçoou. Você vai ver mais para frente em Gênesis, que Deus não amaldiçoou o homem. Ele amaldiçoou a terra. Mas não o homem. A terra é maldita por causa do pecado, mas não o homem. Você e eu, hoje, somos em Cristo muito abençoados. Toda a maldição foi tirada através daquela cruz. E o coração de Deus é, você é bendito, você é bendito, você é bendito. Mesmo diante da oportunidade e da conveniência de amaldiçoar o homem, ele não faz. Mostrando o caráter dele. E com essas palavras, então, Deus faz o quê? Julga o diabo. Consola os homens com a promessa, que é a profecia. E fala a respeito de como Cristo iria ser machucado, moído
Porque ferir o calcanhar é de como Satanás iria tocar no corpo dele, em outras palavras. Mas, o que é mais interessante, ele pisou na cabeça do diabo. E esmagou a cabeça do diabo. Quando fala que ele esmagou a cabeça do diabo, ele tirou toda a autoridade que o diabo tinha sobre a terra, sobre o homem, sobre nós. E passou a assumir essa autoridade. E hoje eu e você podemos desfrutar da bênção de Cristo, Jesus, em nossas vidas. Porque ele tomou toda a autoridade da mão do diabo. A autoridade foi dada quando? Quando o homem pecou. Porque essa autoridade foi dada ao homem. A Adão e Eva. Mas quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles perderam a autoridade. Perderam o domínio. E o que acontece? O diabo assume esse domínio, essa autoridade. Mas Cristo vem e pisa a cabeça da serpente, quebrando toda a autoridade e devolvendo a ele, a Cristo, como homem, como representante do homem, toda a autoridade, todo o domínio. Amém? Interessante, irmãos, a mulher pode produzir uma criança de si mesma? Não. Pela boca de Deus estava sendo declarado a forma miraculosa que iria nascer o homem. Que iria nascer o homem Cristo. Sabe? Eu não sei se vocês já estudaram em biologia, mas a mulher não consegue produzir o cromossomo do homem. Ela só consegue produzir o cromossomo de mulher. Sabia disso? Ela só consegue produzir o cromossomo feminino e não masculino. Para que se produza um cromossomo masculino, precisa de um homem entrar. E aí fica a chance de 50-50. 50% pode ser mulher ou 50% pode ser homem. Quando a semente do homem, o sêmen do homem, entra em contato com o útero. E o que acontece? O Senhor está falando aqui que a mulher iria produzir a semente. Vamos voltar lá? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus fala que ele colocaria inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, entre as sementes do diabo, e a sua descendência, a descendência da mulher. Só que aqui, se você for no original, descendência é semente. Então, quando você for ler ali, você lê a tua descendência, que é a do diabo, a primeira, são as sementes do diabo. Vai estar em inimizade com o descendente, com a semente. Está no singular, não está no plural. Está falando de quem? De Cristo. Então, foi colocada inimizade entre o descendente e os descendentes. O descendente que é Cristo e os descendentes do diabo, que agora andam na operação do erro e do pecado. E mais, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como então que uma mulher pode produzir? Só por um milagre. E essa é a característica. Quando Deus age, ele desenvolve, ele manifesta um milagre. Sabe, isso mostra que tudo que foi feito para resgatar a mim e você, foi feito por ele. Não tem como homem nenhum ter feito. Isso me dá mais segurança ainda, para crer que eu fui salvo. Porque não dependeu de obra humana, mas dependeu estritamente do Deus Todo-Poderoso. Que há 5.000 anos disse isso para Adão e Eva. 5.000 anos. Sabe, em Gênesis no capítulo 15, na parte B, que mostra como Satanás ia ser derrotado, se cumpriu lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Sabe? Cristo ele morreu para reconciliar a mim e a você. A quem? Ao Pai. Você e eu fomos reconciliados ao Pai. Ao Pai Celestial. Você antes não poderia ter comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o quê? O caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
a não ser por Ele. A palavra de Deus diz o que então? Que Ele é o caminho. Ele é o fim? Quem que é o fim? O Pai. Ele vai te levar para o fim, que é o Pai. Ele é o meio. Ele é a forma. É por onde você tem que caminhar. Você está aqui na terra caminhando, você vai caminhando nele. Você vai caminhando e expressando Ele. E na medida que você caminha nele, você está sendo levado ao Pai, que é o fim. Estão aqui comigo, irmãos? Amém. Então mostra uma característica de Cristo, essa profecia, que Ele veio para reconciliar todas as coisas com Ele. Essa é uma característica de Cristo. Você tem que expressar isso. Você tem que ser um conciliador. Um conciliador. Aquele que concilia as coisas, não aquele que coloca dificuldades. Nós temos uma tendência, irmãos, a falar do problema e não falar da solução. Você já percebeu? Você reclama para falar do problema, mas não apresenta e propõe soluções. Você vê a dificuldade, mas não vê que Cristo pode te fazer chegar onde você quer. Sabe, nós temos essa tendência, mas Cristo não. Ele tem a tendência e a característica de ser o conciliador. De olhar para as situações e falar, vai romper, vai dar certo. Josiel vai romper, vai dar certo. Vai romper, vai dar certo. Então essa foi a primeira profecia em Gênesis. Eu não vou falar das 300 hoje, amém? Misericórdia. A segunda profecia, que também está em Gênesis, fala sobre também o Messias. Ela está lá em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 15 ao 18. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Abraão, ele não podia ter filhos. E aqui está falando de Abraão. Ele não podia ter filhos, e por volta dos seus 100 anos de idade, Deus fala para ele, você vai ter um filho. E não fala só para ele, fala para sua esposa, que tem 90. Você vai ter um filho. Irmãos, você com 100 anos, e vem uma promessa sobre a sua vida, uma profecia, que você vai ter um filho, o que você vai fazer? Rir. Você vai rir. Você vai dar uma risada, uma boa gargalhada. E foi isso que a esposa dele fez. Ela sorriu. De alegria, com um pouco de incredulidade talvez, mas ela sorriu. E o que acontece, irmãos? Ela engravidou. Foi notícia na CNN da época. Mulher de 90 anos engravida. Os médicos falaram, que loucura, a mulher de 90 anos vai morrer. Vai morrer no parto. Muito provavelmente, eu estou aqui ilustrando, viu, irmãos? Não está isso na Bíblia, tá? Só para chamar a sua atenção aqui, que eu estou vendo aqui. Então, as pessoas da época olhavam para essa situação e falavam, que loucura. E Deus estava glorificando ele ali naquela situação. Interessante que antes dele ter o filho, o nome de Abraão era Abrão. Pai grande. Pai exaltado. Papaizão. Esse era o nome de Abraão. Então as pessoas iam falar com ele, ô papaizão. Esse era o nome, isso significa Abraão. Pai exaltado, pai grande. Mas eu te pergunto, quando você olha para um homem que não tem filho, não podia ter filho, por causa da esposa, chamar ele de paizão, papaizão, pai exaltado, que incoerência. Então ele vai dar uma solução. Ele tem um filho com a escrava, que chama Ismael. E Deus fala, não é por esse filho que vai se cumprir a minha promessa, que eu falei lá em Gênesis, que iria pisar na cabeça da serpente. Não é por esse filho da carne, não é com o braço da carne, é através do meu poder. E aí então, Deus promete para ele o filho, e muda o nome dele, fala pai de multidões. O quê? O cara que não podia ter filho, mas é esposa, agora muda o nome para pai de multidões. Abraão significa pai de multidões. Vocês estão aqui comigo, irmãos? O que acontece então? Abraão tem o filho. Ele já é um vozão, na verdade, não é um paizão, não, é um vozão. Então, imagina, aquele filho sonhado, aquele filho que eles tanto desejaram, nasceu. E certo dia, Deus vira para ele e fala, eu quero o seu filho. Sacrifica ele no monte Moriá. Opa!
Irmãos, na história, na palavra de Deus, em nenhum momento na Bíblia, nenhum, Deus pediu o sacrifício de criança. Em nenhum momento. Nenhum momento antes disso e nenhum momento depois disso. E a Bíblia fala o quê? Que Abraão pegou o seu filho, pegou os seus servos e foram andando para o monte. E o menino perguntou para ele: pai, eu estou vendo aqui a madeira, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui a faca, mas cadê o sacrifício? E Abraão fala para ele: o Senhor proverá. Agora eu quero que você imagine essa cena, irmãos. Você está com o seu filho, quem tem filho aqui agora, você está com o seu filho, indo em direção a um monte. Aqui na Flórida é difícil falar de monte. Tem aquele lixão ali da Semple, né? Imagina que é lá naquele lixão. Você está indo em direção àquele lixão e você vai subir aquele monte junto com o seu filho. E o seu filho percebe que está faltando alguma coisa dos elementos ali para sacrificar para Deus. E ele te pergunta: pai, estou vendo aqui tudo, mas eu não estou vendo o sacrifício. Você olha para ele sabendo que é ele que é o sacrifício e fala: o Senhor proverá. É isso que está acontecendo aqui, irmãos, profeticamente, amém? É isso que está acontecendo. E aí o que acontece? Chega no monte, só os dois, os servos ficaram lá embaixo. E aí Abraão vai preparar agora onde o menino vai ser sacrificado, o altar. Coloca a madeira, coloca o fogo ali perto, deita o menino. Imagina a angústia e o desespero nesse momento. Meu Deus. Eu estava hoje falando com o Senhor, falei: como que Abraão fez isso? Eu não tenho coragem, Senhor. Como que Abraão conseguiu fazer um negócio desse? Eu não tenho coragem. Eu não faria. Me perdoa, Jesus, mas eu não faria. E creio que Deus colocou no meu coração algo. Eu inclino o coração de quem eu quiser. Eu acredito que Deus inclinou o coração de Abraão para esse propósito profético. E aí chega o quê? O que acontece, irmãos, nesse momento? Vem Abraão, crendo que o Senhor proveria. De fato, alguns acreditam que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Ele cria que Deus ia dar uma solução naquele momento. E aí, ele pega o machado, a faca, e vem para cortar a cabeça do menino, para sacrificar o menino. E Deus fala através do seu anjo: Abraão, para! Em outras palavras, eu já vi que você é capaz. E agora vamos ler aqui o que está escrito lá em Gênesis 22, 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar, a tua descendência, semente. Lembra que descendência é semente. O teu descendente, melhor tradução, possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha a profecia aqui. Por causa de Abraão. Bendito seja Abraão. Oh, bendito seja Abraão que obedeceu a Deus, que andou em fé com Deus, como amigo de Deus. Bendito seja. Por causa desse ato dele, todas as nações da terra serão benditas, através do descendente. Quem é o descendente? Jesus. Por que hoje nós somos benditos nessa nação? Por causa de Jesus. Por que outras nações podem ser benditas? Jesus. O fato de Abraão ter obedecido naquele dia, não só a nação de Israel ia ser salva, mas todas as nações da terra poderiam ser salvas a partir daquele momento. Essa era a promessa. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós nos apropriamos dessa promessa profética naquele momento, que hoje se cumpriu através das nossas vidas. Vocês estão comigo, irmãos? Quando fala aqui de descendência, está no singular novamente. Aponta novamente para Cristo. Sabe? No original está semente. A sua semente. Indicando então que a promessa é para Cristo. Para o descendente. E através do descendente, todas as nações da terra seriam abençoadas. Hoje está aberta uma porta de salvação
para todos que quiserem. Sabe? O sacrifício também de Abraão é uma característica profética. É o pai, o Deus Pai, levando o seu filho, o Deus Filho, para ser morto por mim e por você naquela cruz. Pelos meus pecados e pelos seus pecados. Essa é a cena profética que está acontecendo ali. Se você for estudar mais um pouco, você vai ver que o Gólgota, onde Jesus foi sacrificado, é alguns metros do Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar seu filho. Glória a Deus. Em João, no capítulo 3, versículo 16, com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal modo, desse modo, dessa maneira. Terceira profecia que eu separei sobre o Messias. Ela foi pronunciada pelo patriarca Jacó. Eu acho que eu falei aqui de Jacó no culto passado. E Jacó, ele tinha 12 filhos, que se tornaram 12 tribos posteriormente. E no final da sua vida ele fez algo muito interessante, que eu te desafio a fazer com seus filhos. Ele se levantou, reuniu seus filhos, ele estava próximo de morrer. E ele abençoou cada um dos seus filhos de forma profética. Ele liberou palavras proféticas de bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos. Por isso é importante você orar pelos seus filhos. Por isso é importante você liberar sobre a vida dos seus filhos bênçãos. Sabe, eu não sei se vocês têm o costume, mas eu tenho o costume com a família da minha mãe de pedir bênção. Sua bênção, mãe. Irmãos, talvez você pense, não, mas isso aí é coisa de religião, é coisa de tradição. Não, querido. Irmãos, quantos querem ser abençoados? Eu quero. Eu peço a bênção deles, porque eu quero ser abençoado. E dessa maneira, Jacó se levantou para abençoar os seus filhos. E veio 12 meninos, irmãos. Imagina o tamanho dessa oração e dessas profecias. Quanto tempo durou? 12, imagina orando por 12 meninos. E veio um desses meninos, que chamava Judá. E olha a bênção que ele deu a essa criança. No caso, eu não acredito que ele era uma criança nesse momento. Está lá em Gênesis, no capítulo 49, versículo 10. Para Judá, ele predisse: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence o direito, a quem devem obediência os povos. Olha, talvez você não entendeu aqui. Aqui ele está falando que não vai se apartar o governo da mão de Judá. Isso foi há 2000 anos antes de Jesus nascer que ele liberou essa palavra. Em 1000 anos depois, foi levantado o rei de Israel. O primeiro foi Saul, mas ele foi desqualificado perante Deus. E aí veio o segundo rei, Davi. Davi era da tribo de Judá. E através de Davi, viria o descendente. A raiz de Davi, ou seja, Cristo, né, viria através dele. E nunca se apartou o cetro de justiça, né, o cetro de poder, o cetro de Judá, ou seja, a autoridade. Quando Jesus vem, então, ele vem para governar. Ele vem como Messias para governar, segundo a profecia. 2000 anos antes liberada a profecia, para aquele que ia nascer 2000 anos depois. Uau! O cetro simboliza poder. Os descendentes de Judá terão seus próprios líderes e legisladores, até o tempo que vier o Messias, denominado, mais uma vez, o conciliador, aquele que ia conciliar o homem com Deus. Por que conciliar? Consequência do pecado. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 14, quando o anjo anuncia para Maria, olha como que ele chega: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da graça divina. O conciliador veio. Então o que o anjo está declarando para os homens? Paz. Paz. Mais uma vez, sem paz, irmão, você não chega a lugar nenhum.
sem paz, você morre de medo. E o medo destrói a sua vida, na sua alma, no seu corpo, em tudo que você vai empreender. Se você tem medo, você não vai dar conta de empreender. E o que acontece? Paz com quem? Paz com Deus. O anjo falou, paz seja sobre os homens. Com quem? Com Deus. Por quê? Por causa do conciliador que havia chegado. Amém? Outros também profetizaram. Moisés profetizou a respeito do Cristo. Eu não vou falar aqui. Davi, por diversas vezes, falou a respeito do Messias. Se eu não me engano, são mais de 100 vezes que Davi nos Salmos fala a respeito do Messias que iria de vir. E o profeta Isaías, também conhecido como o profeta messiânico, por diversas vezes profetizou sobre a vinda do Messias. Em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, por isto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. 700 anos antes de Jesus nascer, irmãos, Isaías estava declarando, o Senhor mesmo, o próprio Deus Pai, te dará um sinal, meu filho. Vai dar um sinal para nós, que uma virgem vai conceber e vai nascer o Deus conosco, Emanuel, Jesus. Quando se cumpriu em Mateus 1,18, eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. A virgem concebeu. Esse foi o sinal. Esse foi o sinal. Amém? Outra profecia que está lá em Isaías, no capítulo 53, 12. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, e intercedendo pelos culpados. Sabe, eu não sei se você lembra, Jesus ele foi crucificado entre dois homens. E esses homens eram conhecidos por ladrões. Dois criminosos. Essa profecia está falando da forma que ele iria morrer. E ele foi colocado entre dois homens. Lá em Mateus 27, no capítulo 27, versículo 38, diz o seguinte, ao mesmo tempo foram crucificados com ele dois ladrões, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Irmãos, isso só me dá mais fé e ousadia para crer. Só me dá mais fé e ousadia para ir mais além. Sabe? As profecias estão aí para gerar fé no seu coração. Em João, no capítulo 20, versículo 28, depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé, respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e Deus meu. Outra profecia está lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. Suscitarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de boa vontade e de prece e de oração. E eles voltarão aos seus olhos a mim, farão lamentações sobre aquele que traspassaram, como se fosse o filho único, chorá-lo-ão amargamente, como se chora o primogênito. Em João, no capítulo 19, versículo 34, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. Sabe? Várias profecias foram apontadas para aquele momento. Do nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Irmãos, o mundo foi avisado. As pessoas foram avisadas que ele viria. Os judeus não creram e não perceberam o Messias. Estão esperando o Messias até hoje. Mas nós, os que cremos, recebemos desse benefício de tal maneira que somos abençoados, prósperos, santificados, temos paz com Deus e andamos em paz uns com os outros. Amém. Sabe? Para encerrar, em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer
e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías, mais uma vez, profetizou. E ela se cumpriu em Lucas, no capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Existe uma profecia falando que Jesus estaria nessa região. E uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: alegra-te, muito favorecida. Irmãos, o anjo chega até Maria e fala para ela o quê? Se alegrar. Porque ela é muito favorecida. Sabe, eu e você somos muito favorecidos. Você tem que andar alegre, meu irmão. Sabe, uma pessoa sem graça, ela não anda alegre. Mas uma pessoa cheia de graça, ela anda sorridente. Ela não anda murmurando. E entrando, o Senhor é contigo. Continuou. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Olha só. Maria, ela foi saudada. Mulher, você é muito favorecida. Você é favorecida demais. Só que quando ela ouviu isso, ela começou a perguntar: por que o anjo está falando isso para mim? Por que ela está falando que eu sou favorecida? A Bíblia fala que ela se perturbou. Você já ficou perturbado algum dia? Ela se perturbou naquele momento. E o anjo, sabendo, esse aqui quer pregar. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Irmãos, o que Maria achou? Fala assim comigo: graça. Diante de Deus. Ela achou graça. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que você não pode comprar. Graça é aquilo que você não pode ter por você mesmo. Graça é aquilo que você não pode conquistar. É dado. E ela achou graça diante de Deus. E foi dada a ela um presente, Cristo. Cristo nasceu do ventre de Maria. Mulher muito favorecida. E quando Cristo nasce dentro de você, você se torna um homem favorecido. Você se torna um homem gracioso. Você se torna um homem bendito, onde expressa aquele que vive eternamente. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, muito se comemora nesse período o nascimento de uma criança, que é Jesus. Só que essa criança cresceu. E ela quer relacionar com você e comigo. Precisa então que você dê respostas ao Cristo vivo, que vive eternamente. Precisa que eu e você venhamos a dar respostas a Ele. Venhamos a relacionar com Ele. Amém? Então nessa manhã, eu quero te convidar a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Nós temos um tecladista novo aqui também. Deixai os pequeninos, né? Deixai que eles venham a mim. Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Quero que você celebre o verdadeiro Natal hoje. Quero que você se lembre hoje, se é o seu caso, o dia que Cristo nasceu dentro de você. Eu queria que você desse graças a Ele, por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele deixou, o preço que Ele pagou, por mim e por você. E se você ainda não teve essa experiência, quero te convidar nessa manhã a ter essa experiência com Deus vivo, que nos ama profundamente, a ponto de sacrificar o seu filho, por mim e por você. Talvez você não saiba, você e eu éramos inimigos de Deus. E no tempo em que nós éramos inimigos dele, Ele sacrificou o seu filho. Talvez alguns de nós faria isso por algum amigo, não por inimigo, mas isso prova o seu amor para conosco, diz a palavra de Deus.
Ele provou o seu amor, Ele provou que te ama, e a prova é, Ele deu o seu Filho amado. Por isso, nessa manhã, abra o seu coração e abra os seus lábios para declarar que Cristo é o seu Salvador, que Cristo é o seu Senhor, que Cristo te salvou do pecado, das trevas e do juízo, e te deu uma nova vida nele. Ah, Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Nós rendemos graças ao Senhor nessa manhã. Nós declaramos que o Senhor é bendito, que o Senhor é santo. Nós te agradecemos por tamanha salvação, por tamanha graça, por tamanho favor, favor imerecido que o Senhor nos deu. Pai, nós te amamos, te bendizemos, porque o Senhor de tal modo nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. Nós somos gratos ao Senhor e declaramos que só o Senhor é Deus. Declaramos que só o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade te foi dada nos céus e na terra. Nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.